Shalom! Se você já faz parte do canal, sabe que aqui estudamos as Escrituras Sagradas à luz dos acontecimentos atuais, sempre buscando entender os sinais dos tempos e fortalecer a nossa fé na palavra. Para os que estão chegando agora, este canal analisa as profecias com base no método Pardes, um sistema tradicional de interpretação que considera o sentido simples, o alegórico, o moral e o oculto das Escrituras. O que você verá a seguir é um estudo profundo, baseado na Bíblia, que conecta os eventos do nosso tempo com os sinais proféticos. Será que a última semana, revelada ao profeta Daniel, já começou? Ou estamos diante de um engano ainda maior? A ideia de um terceiro templo em Jerusalém desperta paixões, temores e esperanças. Para uns, é o cumprimento inevitável das profecias de Daniel e Ezequiel. Para outros, é apenas um plano político e simbólico. Mas afinal, o que diz a palavra? E o que está acontecendo em Israel, nos bastidores, que pode indicar que esse templo já está mais próximo do que imaginamos? Vamos examinar passo a passo. Mas atenção! O que você vai ouvir pode desafiar tudo o que você pensava saber. Em Daniel 9:27, lemos sobre a última semana profética, 7 anos que precedem o fim. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Alguns estudiosos defendem que este ele representa um líder mundial que permitirá a restauração do sacrifício diário. Curiosamente, o Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os utensílios prontos, inclusive a roupa do sumo sacerdote. E mais, há rumores, confirmados por sites oficiais, de que o bezerro vermelho já nasceu em Israel, uma condição exigida pela Torá para a purificação do templo. Mas o que poucos sabem é que, antes disso, cientistas e rabinos conseguiram, por meio de engenharia genética, recriar uma novilha vermelha pura, algo que não ocorria mais por nascimento natural há séculos. E o mais impressionante, para ser usada no ritual bíblico, a novilha precisa nascer na Terra Santa. Isso levanta uma pergunta profunda. Será que estamos diante do cumprimento profético ou de uma manipulação espiritual genética? Lembram dos nossos vídeos sobre o uso da genética por possíveis descendentes de Nefilins? Se você ainda não assistiu ou quer rever esse conteúdo impactante, playlist Os Últimos Dias e os Filhos das Trevas. Link na descrição e no comentário fixado. Mas há quem diga que essa profecia já se cumpriu com a destruição do segundo templo em 70 d.C. do Cristo, e que o verdadeiro templo agora é espiritual. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Além disso, estudiosos alertam que o terceiro templo pode ser o palco do engano do anticristo, conforme 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Muitos de nós pensam que o abominável da desolação será a ação do próprio anticristo dentro do templo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Mateus 24:15. Mas, e se esse fosse mais um engano da serpente? E se o inimigo já tivesse preparado outra fruta, outro engano, para fazer o homem, mais uma vez, abrir mão do domínio sobre a terra? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, para fortalecerem-se com a força de Faraó,
e confiarem na sombra do Egito. Isaías 30, 1-2. Estaríamos repetindo o mesmo erro do Éden, tentando ser como Deus, através da ciência e da manipulação genética? Temos 2 vídeos que tratam exatamente desse tema, sob diferentes perspectivas. Acesse a playlist Os Últimos Dias e os Filhos das Trevas na descrição e no comentário fixado para entender mais. E se esse sacrifício marcar o início de um novo e falso jubileu, não proclamado pelo Eterno, mas pela serpente, uma tentativa de imitar a restauração de Deus, mas que na verdade representa a última cartada do engano? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Muitos estudiosos associam esses 120 anos a 120 ciclos de E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 3-4. Muitos associam essa mulher à falsa religião, mas e se também apontar para um momento em que Israel, representado por essa figura, se uma à estrutura da besta para inaugurar um templo, não para o eterno, mas para o engano? Seria esta a repetição do mesmo padrão? A mulher, novamente, diante da fruta, seduzida pela promessa de controle espiritual e político? O Criador nos alertou: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Haverá paz, mas uma falsa paz. Haverá maravilhas, mas serão sinais do engano. E se esse fim, tão anunciado, fosse acelerado por uma falsa vinda do Messias, principalmente para o povo judeu, que ainda espera sua primeira vinda? E se essas maravilhas acontecerem no terceiro templo, consagrado com sangue impuro, num altar onde o homem tenta substituir o plano do Eterno, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 4. Shalom. Mas vigiai, porque até João, ao ver as visões em Apocalipse, se assustou com as maravilhas do engano. Comente abaixo. Você acha que esse é o tempo da última semana? Ou estamos diante de uma manipulação espiritual sem precedentes? E se quiser que a gente aprofunde o contraste entre a noiva do Cordeiro, Apocalipse 21, a prostituta da besta, Apocalipse 17. Comente também. Podemos trazer novos vídeos sobre esse conflito espiritual, uma escolha entre fidelidade e engano. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos desta jornada profética. Israel é o relógio do mundo espiritual. Quando Jerusalém olha para o céu, o mundo inteiro deveria fazer o mesmo. Inscreva-se e acompanhe os sinais antes que o mundo desperte.